Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao Café com a Mari. Vamos falar hoje sobre tarefas domésticas e autonomia para a criança. Esse é um tema que também já pediram aqui muitas vezes, como a gente começar a trabalhar isso, como eu ensinar para minha criança a participar e ter mais independência nas atividades que ela faz todos os dias. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós estamos no nosso 99º Café com a Mari. Parece que foi esses dias que a gente começou, né? Então já são 99. E segunda-feira nós vamos celebrar o nosso 100º Café com a Mari. Então vai ser um dia especial. Mais tarde nos stories eu vou contar certinho para vocês como vai funcionar isso. Mas a gente vai ter uma programação especial na segunda-feira, tá bom? Então, provavelmente segunda, como é feriado, a gente não vai fazer nesse horário. Nós vamos fazer em algum outro horário que possa vir todo mundo para a gente poder ter novidades. Hoje é o 99, Tati, viu só? Como passou rápido, né? Então, hoje o nosso tema é tarefas domésticas e autonomia, tá? Confirmem aí para mim, fazendo favor, se tá tudo certo com o som. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Esse é um assunto que às vezes eu trago alguma coisa aqui nos stories, eu mostro as meninas fazendo alguma coisa, participando das atividades em casa, e as pessoas sempre me perguntam, Mari, como é que eu consigo fazer isso? Porque às vezes eu vou pedir para o meu filho e ele acaba fazendo de má vontade, ele fica reclamando, ele acha ruim, ele chora, ou então como é que eu começo, com que idade que eu começo? Então eu vou dar alguns conceitos gerais para vocês, não tem como a gente abordar tudo numa live só, né? Mas eu vou falar algumas coisas. Tudo certo, né? Então tá bom, combinado. Então, vou falar algumas coisas gerais e aí depois a gente dá para trazer outros dias, né? Outros temas sobre esse mesmo assunto, tá bom? Então, o fato é que quando nós temos uma criança pequenininha, dos recém-nascido, vamos começar ali do recém-nascido, nós precisamos fazer tudo por eles, né? Você basicamente tem que fazer tudo por aquela criança, você tem que colocar a comida na boca dela, senão ela não é capaz de comer. Então, a Tati comentou aqui sobre a rotina. Tati, podemos marcar uma live semana que vem só sobre rotina, tá? Acho que pode ser interessante. Então, nós às vezes não percebemos quando a criança vai crescendo, né? Alguém coloca aí para mim, fazendo um favor, o tema da live, para quem tá chegando? É tarefas domésticas e autonomia, tá? Bom dia, Tereza, sempre por aqui, né? Todos os dias a Tereza tá aqui. Então, quando a criança tem dos seus 0 aos 6 anos, você consegue perceber uma evolução tão rápida nessa criança que às vezes nós pais não acompanhamos. Às vezes a gente olha aquela criancinha que era 100% dependente e já passou 1 ano, já passou 2 anos, já passou 3 anos e a gente ainda olha aquela criança com isso. Obrigada, Nath. Nath também sempre por aqui. A gente continua olhando aquela criança como alguém que ainda precisa de 100% de ajuda para fazer tudo o que precisa. Então, às vezes, a gente vestia a criança sempre, todos os dias. Você veste seu filho, veste ele, veste ele, veste ele. E, de repente, você não percebe que ele já consegue vestir uma peça de roupa sozinho. É difícil a gente acompanhar, porque eles passam por mudanças rápidas, especialmente nesses primeiros 6 anos. Então, quando nós ficamos atrasados no tempo, nós não estamos fazendo coisas necessárias para os nossos filhos. É aqui que eu queria diferenciar uma coisa bem importante. Tem a ajuda que é necessária quando a minha criança não consegue fazer sozinha. Por exemplo, uma criança de 1 aninho ainda não consegue vestir a própria roupa sozinha. Mas se eu estou fazendo isso por uma criança de 4 aninhos, eu estou dando uma ajuda que é desnecessária. E toda ajuda desnecessária é prejudicial. Sei que esse termo é um termo pesado, né? Eu falar que eu estou prejudicando a criança. Não é que eu estou fazendo o mal para ela, mas eu estou impedindo ela de aprender algo que ela já poderia. E isso é aleijar, né? Eu pegar uma criança, por exemplo, que já tem capacidade de andar sozinha e querer que sempre ela vá no colo, querer que sempre ela... e não ajudar ela a andar, eu estou atrasando o desenvolvimento, certo? Então eu estou prejudicando. Então nós precisamos lembrar que tem uma frase da Maria Montessori que eu gosto muito, que ela diz assim, a frase, né, eu não estudei a fundo o método montessoriano, né, não estou falando que é isso, mas a Maria Montessori tem uma frase que eu acho que faz muito sentido com isso que nós estamos dizendo.
não faça por uma criança aquilo que ela é capaz de fazer. Então, se o seu filho é capaz de comer sozinho e você ainda o está alimentando na boca todos os dias, você está atrapalhando o desenvolvimento do seu filho. Seja na parte motora, da coordenação motora, ou seja na parte do amadurecimento, de assumir responsabilidades na vida. Porque se você continua alimentando na boca uma criança que já é capaz de comer, você vai continuar dando banho depois que ele já conseguir dar banho, você vai continuar servindo o prato dele quando ele já for capaz de servir o prato, você vai continuar fazendo por ele coisas que ele poderia fazer e um dia, quando ele crescer um pouquinho mais, você vai acabar assumindo por ele responsabilidades que ele deveria assumir. Nós precisamos ter um olhar para a nossa criança de ajudá-los a se desenvolver em todos os pontos. E sabe que eu mudei muito a minha forma de pensar em relação a isso de uns 2 anos para cá, né? Eu já tinha essa visão assim de querer que as crianças fizessem, ajudassem e tal. Mas eu na minha cabeça eu tinha uma visão assim, que para a criança o mais importante é ela estar brincando do que ela estar fazendo alguma coisa em casa. Eu tinha esse pensamento, né? Porque eu sei o quanto é importante, o quanto é valioso para uma criança brincar, né? Ela tem que participar das atividades domésticas, sim, mas na minha cabeça não valia a pena, por exemplo, eu tirar as minhas filhas do momento de brincadeira para elas fazerem alguma coisa. Então, se elas estavam brincando e estava na hora de servir o almoço, eu jamais ia chamar elas para virem arrumar a mesa. Eu fazia isso. E aí, até trouxe para mostrar para vocês, ó. Esse livrinho aqui, ó, mudou muito minha forma de pensar, ó. Opa! Da editora Quadrante, tá? Pais Bem-Sucedidos. Na verdade, ele é um livro direcionado pro pai, né? Pro homem. Mas ele fala muito sobre isso. Ele é importantíssimo, ele é interessantíssimo. Olha só, um livretinho, acho que custa R$ 15 na Amazon, se não me engano. Vale a pena adquirir. Depois eu posto nos stories para vocês. Mas esse livro, ele me mudou muito a forma de pensar, ensinando assim que até os 12 anos a criança ainda precisa estar mais focada no brincar, mas ela também já precisa estar em formação, porque a partir dos 12 anos o foco já não é mais brincar. Dos 12 aos 16 anos a gente já está ensinando o nosso filho a ser adulto. Com 12 a 16 anos, eu preciso trabalhar essa criança, porque com 16 anos, teoricamente, né, segundo a visão do James Stenson, que é o autor do livro, ele fala assim, e eu concordo muito com muita coisa que ele diz, ele fala assim que com 16 anos, nossos filhos precisariam estar prontos para ir para a vida sem nós. Quer dizer, com 16 anos hoje, nós vemos muitos adolescentes infantilizados. E por que isso aconteceu? Porque muitas vezes nós pais acabamos fazendo pelos filhos tudo o que eles poderiam fazer e não levamos as crianças para o amadurecimento. O que significa ser maduro? Ser maduro não é eu usar roupas de adulto, não é eu ter um celular, não é eu ganhar um dinheiro e administrar esse dinheiro. Ser adulto significa saber que eu tenho um dever a ser cumprido e cumprir esse dever, ser capaz de me colocar para fazer algo mesmo contra a minha vontade. Olha, eu não estou afim, eu não quero, mas eu vou fazer porque eu preciso fazer. Isso é ser responsável, isso é ser adulto, não é ter idade. Porque hoje nós temos muitos adultos que têm idade, né? Muitos da geração nem. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Aqueles jovens que já têm seus 20 e poucos anos, nem estudam e nem trabalham. São a geração nem. Quer dizer, continuam morando dentro da casa dos pais, dependendo financeiramente dos pais, mas não trabalham fora, não estudam, porque já terminaram o 2º grau, não fazem faculdade, ou então até já terminaram a faculdade e continuam ali levando a vida como se fossem crianças, sem assumir as responsabilidades. Então veja que tudo isso, né, tem uma visão muito bacana nesse livrinho. Tudo isso mostra para nós que nós precisamos desde sempre preparar os nossos filhos para o amadurecimento. E por isso eu trouxe esse tema hoje, porque isso faz parte do amadurecimento da criança. Isso faz parte, então, quando às vezes nós estamos fazendo tudo pelos nossos filhos, pensando assim, vou fazer por ele porque isso é uma demonstração de amor, isso é uma demonstração de carinho, eu vou lavar o meu filho, eu vou esfregar o pé dele, eu vou cortar a carne para ele, eu vou servir o prato dele, eu vou lavar a roupa dele, eu vou guardar a roupa dele, eu vou guardar os brinquedos dele. Tudo isso é prova de amor? Pode ser,
mas ao mesmo tempo nós estamos impedindo que a criança dê os seus próprios passos. Para que a gente não crie adolescentes que moram na nossa casa achando que moram numa pensão, né? Aquele adolescente que senta no sofá, fica na frente da televisão, jogando videogame ou nas redes sociais e grita: "Mãe, traz um lanche para mim!" E ainda fica reclamando de tudo que acontece em casa. Esses adolescentes foram formados desde a infância desse jeito. E isso não é responsabilidade do adolescente. Quem educou ele foram os pais. Então, nós precisamos estar pensando nisso desde sempre. Mari, como é que eu faço isso? Então, desde sempre, só faça pelo seu filho o que ele não é capaz de fazer sozinho. O que eu estou querendo dizer aqui? Imagina, então, tá, primeiro, por que eu devo ensinar isso? Para que eu forme minha criança para o amadurecimento, para que ele seja independente, e não é porque eu não quero ter serviço. Ai, tudo bem, não tem problema, eu faço, eu tenho tempo, eu vou fazer, eu só estou em casa cuidando do meu filho. Mas não é porque nós não queremos ter trabalho, porque na verdade isso vai dar mais trabalho. Quando você quer ensinar uma criança a se vestir, por exemplo, você vai ter mais trabalho do que se você vestir ela sozinho, é lógico. Você sabe disso, né? Se alguma vez o seu filho já pediu eu sozinho, aquela idade dos 2 anos por ali, eles já começam a ter essa vontade de se vestir sozinhos, de fazer as coisas, colocar o sapato, e às vezes na pressa, na correria, a gente não deixa, né? Você acaba fazendo, não, deixa que eu faço que é mais rápido. Esse deixa que eu faço que é mais rápido acaba economizando momentaneamente um trabalho, mas isso no longo prazo vai acabar atrasando aquele desenvolvimento da criança. E vai chegar uma hora que ele não vai mais querer fazer sozinho, e aí você vai ter que criar essa disposição que ele tinha lá atrás. Ontem eu achei muito interessante na caixinha de perguntas, uma mãe me mandou uma mensagem assim: Mari, meu filho tem 4 anos e não quer fazer nada sozinho. Ele quer que eu vista ele quer que eu dê comida na boca, ele quer que eu faça tudo por ele. Como que eu faço para lidar com isso? E ontem eu conversava, né? Pensava assim, né? Conversei um pouco com essa mãe, mas eu pensava assim: provavelmente quando ele tinha lá pelos seus 2 aninhos, ele quis fazer. E alguém disse para ele que não era para ele fazer, deixa que eu faço porque é mais rápido. As crianças sentem esse desejo, é natural deles, mas nós não podemos podar isso. Então, quando você puder, sempre que você puder, se o seu filho quer fazer algo, quer tentar fazer algo novo, mesmo que você saiba que ele ainda não tem 100% da capacidade, deixe ele tentar. Ah, eu quero tentar fazer isso sozinho. Essa semana, acho que foi antes de ontem, acho, que eu postei que a gente estava fazendo cookies aqui à tarde, né? E a Helena queria ajudar de todo jeito. As meninas, a Fernanda tem 11 anos, a Alice tem 8 anos, elas já se viram muito bem na cozinha, já preparam próprios lanches, a Fernanda já faz refeições para a família de vez em quando. Mas a Helena, com 4 aninhos, queria ajudar de todo jeito. Só que o que ela queria ajudar era cortar o chocolate, né? Tinha que cortar o chocolate em pedacinhos pequenininhos para colocar na massa para depois ele derreter, né? E aí ela queria cortar e as meninas falaram, não, é perigoso e tal, tal. Eu disse, filha, vem cá, deixa a mamãe te mostrar, então. Peguei uma barrinha, eu vi como que ela estava fazendo, vi que ela ia acabar cortando o dedo ali, não ia dar certo. Então eu mostrei, falei assim, filha, põe a faquinha assim com a outra mão, você aperta em cima e o chocolate quebra no meio e você vai picando, picando até que ele fique pequenininho. E ela adorou a ideia e começou a cortar o chocolate. No começo com mais dificuldade, quando foi indo, ela cortou a barra inteirinha sozinha, né? A Fer já tinha cortado uma barra, ela cortou a segunda barra e ela ficou muito feliz com aquilo. E quando eu postei aquele vídeo nos stories, nem era sobre isso, eu só postei porque a gente estava fazendo uns cookies ali, né? E daí alguém me mandou uma mensagem depois. Falou assim, Mari, você não tem medo que ela corte o dedo? Falei assim, eu tenho medo que ela corte o dedo. Claro que eu tenho, a gente sempre tem que estar preocupado com isso. É por isso mesmo que eu ensinei como fazer, porque eu vi que se ela fizesse sem instrução, ela ia cortar o dedo. Então eu ensinei para ela como fazer. E tem outra coisa, se ela cortasse o dedo, o que aconteceria? Tá bom, cortou o dedo. Ninguém morre cortando um dedo, entende? Às vezes, é claro, eu tô sendo extremista, eu sei que eu exagerei aqui só para parecer assim, para mostrar como é. Mas às vezes a gente tem tanto medo que as crianças tentem algumas coisas que a gente impede eles de aprenderem. Se ela se machucasse e cortasse o dedo, ela teria aprendido que daquele jeito não funciona. E ela nunca mais ia fazer daquele jeito. Ela ia entender, opa, fui fazer alguma coisa aqui, acabei me machucando, então desse jeito não deu certo, preciso fazer de outro jeito. Já teve muitas vezes que a Fernanda foi fazer alguma coisa no fogão e ela se queimou.
Teve vezes que ela se queimou com caramelo, ela foi fazer um negócio lá e ela fez de um jeito errado, né? Eu nem tava por perto. Ela acabou se queimando, fez bolha na mão, assim, tipo espirrou, sabe? Fez bolinhas assim, espirrou. Mas ela aprendeu que aquilo nunca mais pode acontecer porque ela não vai mais fazer daquele jeito. E pronto, tá tudo bem. Às vezes o nosso medo impede as crianças de crescerem. Nós ficamos pondo as crianças dentro de uma redoma. Ai, deixa que eu faço porque você não consegue. Será que ele não consegue mesmo? Então, nós precisamos lembrar que, embora eu tenha mais trabalho para ensinar, no longo prazo, isso vai se tornar mais fácil, mais tranquilo. Se você ensina para a criança, você mostra para ele, você ajuda, você incentiva, você elogia, você parabeniza a criança por ter feito, no longo prazo, você não está só ensinando o seu filho a tomar banho sozinho, por exemplo. Você está formando ele para a vida. Não é só o fato de tomar banho sozinho. Ai, mas é que é tão mais rápido, eu pego e lavo ele rapidinho. Sim, é muito mais rápido, mas quando a Helena de 4 aninhos entra no chuveiro e eu fico lá, vai filha, pega o sabonete, agora passa no pescoço, agora pega o pé, pega a esponja, esfrega o pé, passou o shampoo, aqui ainda não lavou direito, esfrega direito. Eu tô tendo muito mais trabalho do que se eu for lá em 3 minutos fizer tudo por ela. Mas eu não tô só ensinando ela a tomar banho. Eu estou ensinando ela que ela precisa experimentar coisas novas, que ela precisa assumir a responsabilidade pela vida dela e que ela está crescendo. E eu mostro para ela, puxa filha, que legal, você toma banho sozinha hoje. Né? Eu fico ali supervisionando, porque ela ainda tem 4 anos, especialmente quando ela tem que lavar o cabelo. Quando ela não tem que lavar o cabelo, ela já se vira sozinha. Ela pode entrar no banho, se lavar sozinha, desligar o chuveiro, levar a toalha para o banheiro, se enxugar depois do banho, pendurar a toalha no banheiro, ir para o quarto, escolher a roupa e vestir a roupa. Tudo isso sozinha. Quando ela não tem que lavar o cabelo, ela faz tudo sozinha. Por quê? Porque ela tem capacidade para isso. E se a gente não percebe que a criança já cresceu e continua fazendo por eles, eu estou atrasando essa criança. Então, não é porque eu não amo mais, não é porque eu tenho preguiça de fazer. E aqui tem um ponto muito importante. Alguns pais querem repassar as responsabilidades para a criança para eu não ter que fazer mais. Vou passar para ele para eu não ter trabalho. E não é esse o sentido, porque no começo muitos pais desistem porque dá mais trabalho. Para eu ensinar uma criança a tomar banho sozinha demora muito mais do que eu fazer por ela. Mas esse trabalho a longo prazo vai me trazer os resultados que eu espero. Então, cuidado que nós não devemos aplicar isso como castigo. Ai, vai lavar a louça agora, já falei que é para você lavar a louça. Mãe, posso brincar? Não, você tem que primeiro lavar a louça. Quer dizer, eu coloco aquilo como se fosse um castigo para a criança. Ou então, aconteceu alguma coisa ruim em casa, o filho fez uma desobediência, alguma coisa assim. Então, como castigo, ele vai ter que arrumar o quarto, vai ter que lavar a louça. Não, não é como castigo. Eu preciso cuidar a forma com que eu passo isso para a criança. Esse porquê faz muita diferença. Então, para a criança entender quanto custa ter uma louça lavada, por exemplo, ela tem que experimentar. E aqui é diferente, até queria diferenciar uma coisa da outra, né? Às vezes eu falo aqui sobre a questão do lavar a louça, por exemplo. A louça do café da manhã é da Alice. Sempre que nós estamos em casa, a Alice tem 8 anos, mas já faz um ano e meio, mais ou menos, desde os 7, né? Ela está com 8 anos e meio. Desde os 7 anos que eu atribuí essa responsabilidade para ela. Olha, filha, a partir de agora, você já tem 7 anos, você já é capaz de lavar a louça todas as manhãs, a louça do café. Então, lógico, eu não deixo a louça da janta na pia, eu deixo a pia vazia, é só a louça do café para ela. Quando tem alguma coisa perigosa, por exemplo, tem uma faca, eu vou lá e explico para ela como lavar aquela faca. Se tem alguma coisa de vidro, alguma coisa que quebra, eu explico antes, olha, filha, isso aqui você precisa ter esse cuidado, né? Apoie na pia para não escorregar, cuidado na hora de colocar no escorredor, deixe assim no escorredor. Então, eu atribuí todos os dias, é a responsabilidade dela. Isso é diferente de eu pegar uma criança de 3, 4 anos, colocar na frente da pia para ela brincar de lavar louça. É outra coisa. Eu não estou falando da gente colocar as crianças na pia para lavar louça, para brincar de lavar louça. Eu estou falando de você atribuir uma responsabilidade que a partir dos 7 anos a criança já deve participar da rotina familiar. O que meu filho pode fazer pela família? Até os 7 anos, eles fazem muito por eles. Eles precisam aprender a cuidar de si mesmos.
Ele precisa aprender a arrumar a própria cama, tomar banho sozinho, se vestir sozinho, guardar as próprias roupas no armário, guardar os próprios calçados no armário, colocar a roupa suja no cesto, tirar o prato dele da pia e colocar lá na mesa, tirar o prato da mesa e colocar na pia, cortar a própria refeição sozinho. Tudo isso eles têm que aprender até os 6, 7 anos. E depois dos 7, eles começam a assumir tarefas pela família. Então, o que meu filho pode fazer para colaborar com a família? Então, com 7 anos, uma das coisas que a gente fez foi instituir que a louça do café da manhã era da Alice. Então, ela faz todas as manhãs. A da Fernanda, que já tem 11 anos, é a louça do almoço, que logicamente já tem mais coisa. Tem panelas, tem travessas, tem bacias, tem mais talheres, mais garfos e facas. Então, a louça do almoço é da Fernanda. Quando tem muita gente, quando tem visita ou quando a gente está fora de casa, eu não exijo isso. Aí eu colaboro, peço para ela enxugar a louça e tal. Mas para lavar dia a dia, é a Fernanda quem lava a louça do almoço. E a Helena, que tem 4 anos, ela vai fazer 5 anos mês que vem. Da Helena não cobro isso ainda, porque ela não é capaz de fazer todos os dias. Eu só vou, de vez em quando ela quer lavar uma louça, ela ajuda ali, se ela vai ali, brinca na pia um pouquinho, ok, é um aprendizado que ela está tendo, mas eu não exijo que ela faça todos os dias. A Fernanda e a Alice têm a exigência de fazer, elas têm que fazer. É obrigação? Sim, é obrigação delas. E eu coloco isso como uma obrigação positiva, não como um castigo. Ah, você tem que fazer. Como é que eu ensino isso? E aqui que está a questão. Ontem, por exemplo, ontem foi um dia que eu desci na secadora de roupa, tem uma secadora aqui no prédio, tem lavanderia, né? E ontem o tempo estava meio ruim, eu tinha lavado algumas roupas, não ia secar, então eu coloquei na secadora. E aí, na hora que eu estava recolhendo a roupa da secadora e dobrando, a Fernanda veio se oferecer. Mamãe, quer que eu te ajude? Eu falei, sim, pode me ajudar, né? Então, nós estávamos dobrando a roupa, né? Tudo você tira da secadora, dobra bonitinho, que não precisa nem passar. E aí a gente fazendo aquela tarefa e conversando, e eu agradeci, ela falei, filha, puxa, obrigada por você ter se oferecido para me ajudar, assim vai ser mais rápido. E eu comecei a conversar sobre isso com ela, uma conversa que nós já tivemos N vezes. Falei assim, filha, como eu fico feliz quando eu vejo você participando das tarefas, das coisas, porque isso é bom para você. Então, eu sempre mostro isso para elas. Para a Feira e para a Alice, já falei inúmeras vezes já. Isso é bom para você. Eu quero que você aprenda a ter essa responsabilidade. Não é porque eu não quero ter trabalho. Não é porque eu estou com preguiça de fazer. Eu não lavo a louça do café e mando a minha filha fazer porque eu estou com preguiça de lavar a louça do café. Mas é porque eu quero que ela amadureça. Que ela perceba que quando eu estou num lugar onde tem várias pessoas, cada um tem que fazer um pouquinho, cada um tem que servir um pouquinho. Como é que eu posso servir a minha família? Como é que eu posso ser útil para a minha família? E isso eu preciso mostrar para a criança. Então, se eu coloco a tarefa doméstica como um castigo para a criança, a partir de hoje você tem que arrumar a sua cama. Peraí, por que eu tenho que arrumar a cama? Você não quer arrumar a cama mais? Agora sou eu que vou ter que fazer? A criança vai ver isso com olhos negativos. Então, eu tenho que mostrar, olha, filho, agora você já está grande o suficiente para você arrumar a sua cama. E isso vai ser bom para você. Estou orgulhosa que você vai crescer um menino forte, um menino que é responsável, que cuida das suas próprias coisas e sabe assumir a própria vida. Então, isso para minha filha de 4 anos, eu explicar isso ainda não faz muito sentido na cabeça dela. Mas a partir dos 6, 7 anos, eles estão entrando na idade da razão. E nessa idade eles já começam a ter mais consciência, né? Então, aquilo que a gente fazia sempre por hábito com eles, lá pelos 6, 7 anos começa a vir a consciência. Ah, então é por isso que eu tenho que fazer, é importante que eu faça, é bom que eu faça, é bom para mim que eu faça. Eles precisam ser despertados para esse lado. Então, a criança precisa saber quanto custa lavar uma louça, que esforço que dá para lavar uma louça, organizar os brinquedos. Desde que o seu filho anda, ele já pode te ajudar a organizar os brinquedos dele. Lógico, existem os 4 passos para você conseguir instituir alguma coisa, um hábito com uma criança. Primeiro, você faz sozinho e mostra para ela que você está fazendo sozinho. Depois, você faz junto com a criança e convida ele para fazer junto com você, quando ele ainda não consegue fazer sozinho. Depois, seu filho faz e você supervisiona. E, por último, ele faz sozinho e, se ele esquecer, você lembra ele de fazer. Então, esses 4 passos têm que ser respeitados. E eu preciso instituir isso com paciência, porque não é de uma hora para outra que vai acontecer.
Ainda hoje, a Alice, que tem 8 anos, tem alguns dias que ela esquece da louça do café, né? Ela tem a rotina da manhã, ela tem as obrigações dela. Ela levanta, ela se troca, arruma a cama, vai no banheiro fazer a higiene, penteia os cabelos, vem para a mesa do café. Aí ela tira a louça dela do café, põe na pia, volta para o banheiro, escova os dentes. Aí depois ela vem para lavar a louça. Né? E às vezes nesse meio caminho ela se perde e acaba se distraindo porque alguma irmã está brincando de alguma coisa, ou ela achou alguma coisa, um brinquedo, e ela até pelo temperamento dela, né, distrai ali. Quando vê, passou. Falo: filha, o que você tem que fazer depois do café da manhã? Ah, mamãe, a louça, eu esqueci. Falei: então vai lavar. E ela vai lavar a louça. Então eu ainda estou nesse processo com ela, ainda não é automático. Com a Fernanda de 11 anos, eu raramente tenho que falar alguma coisa. Então, ela já sabe, ela já tem o hábito que depois de almoçar, eu recolho todas, tipo, tiro os restinhos, guardo nos potinhos para pôr na geladeira, eu tiro a mesa e tal. E ela vem depois que a pia tá pronta, entre aspas, né? Tipo, já organizei ali dentro da pia os pratos, os talheres, os copos. Aí ela vem e lava. Eu não preciso mais falar nada para ela. Mas isso porque eu já tive muito trabalho antes e hoje ela faz sozinha. Hoje ela facilita o trabalho conosco. Então, ela nos ajuda muito em casa. Mas o foco principal não é que a criança faça uma parte do trabalho doméstico. Esses dias, uma mãe me mandou uma mensagem e falou assim: Mari, quando eu era criança, eu tinha que fazer muita coisa em casa também, mas eu sempre via aquilo com raiva, eu fazia aquilo com ódio. Como que eu faço para ensinar as crianças a não levarem isso como um peso? Tem duas coisas aqui. Primeiro, a gente não está fazendo para obrigar a criança porque simplesmente eu estou com preguiça e ele vai fazer porque eu não quero fazer. Nós precisamos mostrar que é para o bem deles. E a segunda coisa é que eu tenho que mostrar para a criança que eu preciso fazer algumas coisas mesmo quando eu não tenho vontade. Isso é amadurecer. Ai, mas meu filho não tá afim, ele reclama, ele não quer. Pois é, nenhuma criança quer, ninguém quer. Isso é próprio da imaturidade. Quer dizer, se eu não tô com vontade, eu não faço, né? Não tô com vontade de lavar louça, não vou lavar louça, não quero arrumar cama, não vou arrumar cama. Mas eu, como mãe, nós, como pais, é nossa responsabilidade tirar a criança dessa imaturidade e levar ela para um lugar onde ela entenda que mesmo quando eu não tenho vontade, eu preciso fazer, porque isso é bom para a família. Às vezes a Alice vem com uma conversinha assim para mim: ai, mamãe, será que eu não posso trocar a louça do café da manhã pela louça do café da tarde? Tipo assim, tô com preguiça de fazer agora, depois eu arrumo uma vontade para fazer. Eu falo assim para ela: filha, eu sei que você tá com preguiça, todo mundo sente isso. Às vezes a mamãe também tem preguiça, a mamãe não tava com vontade de varrer a casa agora. A mamãe tá varrendo porque se eu não fizer, vai fazer falta. Então, se você não lavar a louça agora, vai fazer falta. Então, mesmo que você não esteja com vontade, faça, que depois você vai se sentir bem com isso. E quando ela termina a louça, ela vem lá e me fala: é verdade, mamãe, fiquei feliz por ter feito. Falei: tá vendo? Então, mostrar isso para a criança é nosso papel. Nós precisamos mostrar essa visão. E a criança não vai sozinha chegar a essas conclusões. Às vezes, quando algumas mães me mandam um direct falando: Mari, meu filho tem 11 anos e não faz nada em casa, não ajuda nada em casa e está sempre de má vontade reclamando. É você, pai e mãe, que precisa mostrar isso para a criança. Olha, eu sei, filho, que você não tem vontade. E a forma como nós falamos isso conta muito também. Se eu chego sempre de uma forma autoritária, agressiva, e eu não mostro o porquê daquilo de uma maneira amorosa, cheia de cuidado e de respeito, meu filho não vai entender. É nosso papel fazer isso. Né? Então, ó, o Lucas está falando aqui: ó, esse negócio de fazer sem vontade aprendi com a minha mãe. Exato, Lucas. Claro que tem duas formas de fazer isso, né? Tem sob ameaça, sob castigo, e tem mostrando o lado bom. Se nós optarmos pelo lado bom, a gente vai ter uma relação, um vínculo bom com a criança e ela vai levar isso para a vida de uma maneira positiva e não negativa, né? A Liliane perguntando aqui: Mário, eu tenho uma enteada de 10 anos que está vindo morar com a gente e não tem o hábito de fazer nada além de ver TV. O que eu faço? Ela, até os 7 anos, a criança já deveria saber cuidar de si mesma sozinha, né? Até os 6, a criança já tem que tomar banho sozinha, por exemplo. Ela já tem habilidade para isso, para se limpar sozinha do banheiro, escovar os próprios dentes com supervisão, ainda mais tem a habilidade para isso, escolher a própria roupa, guardar as suas roupas no guarda-roupa, guardar os seus calçados no lugar,
né? Conforme vai passando o tempo, a gente precisa ir exigindo um pouquinho. Arrumar a própria cama, por exemplo, uma criança com mais de 6 ou 7 anos que não faz a própria cama, nós estamos tratando ela como um bebê. Eu estou olhando para essa criança e tratando ela como um bebê. O que acontece? Ela vai ter 10 anos e vai ser um bebê. O que é uma pessoa que não faz nada por si mesma? É um bebê. Então, se nós tratarmos as crianças eternamente como incapazes, eles crescerão e serão adolescentes incapazes, que não têm autonomia para a vida. Nós temos que ter essa visão primeiro, para depois eu criar isso na criança. Nesse caso aí que você comentou, Lili, vocês precisam ir um hábito por vez. Fala, olha, aqui na minha casa, cada um arruma a sua cama. Então, todas as manhãs eu vou lembrar você de arrumar a sua cama, porque isso é bom para você. Então, começar o dia arrumando a própria cama é a primeira obrigação que ela vai ter. Mas mostre isso de uma forma positiva, não como um castigo, mas mostrando para ela, olha, vai ser bom para você, porque você vai aprender a ter responsabilidades e eu quero que você seja uma pessoa madura. Ontem, quando eu contei para você daquele papo lá na secadora que eu tive com a Fernanda, foi algo que me marcou muito, porque algumas vezes eu já ouvi isso dela, mas como me alegra quando ela fala uma coisa que ela falou ontem, ela disse assim, ai mamãe, eu não quero ser dessas pessoas que não fazem nada. Ela me falando que não quer ser uma pessoa assim. Então, quando nós conseguimos passar essa visão para a criança, nós estamos atingindo o objetivo. Então, a criança já sabe que é bom para ela. Você tem um ponto à frente, você tem uma vantagem já em relação a isso, certo? A Natália, com que idade devemos iniciar essas tarefas? Natália, isso começa com 1 aninho. Só que é claro, eu vou trazer tarefas próprias para a idade da criança. Com 1 aninho, se a criança já é capaz de andar, ela já é capaz de pegar a fraldinha suja e jogar no lixo. Ela já é capaz de pegar a roupinha que depois do banho você tirou, pega ali, olha filha, agora vamos colocar para lavar. É aqui que coloca para lavar. Ele vai chegar em casa, vai tirar o calçadinho, você vai ensinar ele onde ele vai colocar o calçadinho. Ai, mas dá trabalho. É lógico que dá. Dá mais trabalho do que a gente fazer por eles. Mas você vai cada vez ensinando uma coisa por vez, uma coisa por vez. Com 3, 4 aninhos, você já pode ensinar a fazer a cama, talvez até antes. Você vai arrumar, não é a criança que vai fazer, entende? Você vai fazer junto com ele. Por exemplo, a Helena tem 4 anos. Cada vez que ela me chama para limpar ela no banheiro, por exemplo, que o xixi ela limpa sozinha já, né? Ela já tem 4 anos, ela é perfeitamente capaz disso. Então ela se limpa, tudo. Quando eu vou limpar ela do número 2, ela me chama no banheiro, eu limpo ela, só limpo ela e jogo o papelzinho no lixo. Ela desce do vaso, sobe a própria roupa, baixa a tampa do vaso, puxa a descarga e volta, e lava a mãozinha e volta a brincar. Essa parte do processo é dela. Eu não tenho que fazer por ela. Eu não tenho que puxar descarga, eu não tenho que vestir, entende? Esses pequenos detalhes que às vezes a gente não percebe que a criança já faz sozinho e você continua fazendo, continua fazendo, continua fazendo e a criança não aprende. Então, para cada idade tem a sua própria tarefa. Depois eu posto nos stories uma tabelinha, acho que muitas pessoas me perguntam sobre isso, vou colocar algumas ideias. Eu trouxe algumas ideias, assim, só para a gente terminar com isso aqui, ó. Mas, por exemplo, daqui de casa, né? Exemplos daqui de casa, com 4 aninhos. Imagina que você tem uma criança de 4 anos. Até os 4 anos, o que a criança já pode fazer sozinha? Que é o que a Helena faz. Comer sozinho. Isso muito antes, é lógico, né? Antes dos 2 anos, seu filho já pode estar comendo sozinho. Mas comer, servir o prato sozinho. A Helena serve o prato dela, eu coloco o prato na frente dela, sento ela na mesa e falo, filha, pode se servir. Aliás, eu já ensino ela que ela tem que pegar de tudo, que ela tem que pegar a verdura, que ela tem que pegar o legume, que isso é bom para ela e mesmo que ela não queira, ela precisa comer. Então, tudo isso já é uma formação para amadurecimento. Fala, filha, eu sei que você não gosta disso, mas você precisa comer pelo menos um pedacinho. E ela mesma pega e coloca no prato dela e come, né? Quem acompanha aqui sabe que não foi um trabalho fácil, a gente está ainda em processo nisso aqui, né? Mas aos pouquinhos a gente tem melhorado cada vez mais. Então, comer sozinha, fazer o prato sozinha, tirar o pratinho da mesa, quando ela desce da mesa, ela pega o prato, leva e põe na pia. E isso foi um trabalho que eu ensinei para ela, não é porque ela é uma criança extraordinária, é porque a gente fez um trabalho de ensinar todos os dias. Arrumar a mesa para servir a refeição, tirar a mesa às vezes quando eu peço. Isso eu não cobro todos os dias, tá? Mas é alguma coisa que uma criança já poderia fazer.
tomar banho sozinho, escovar os dentes com supervisão, se limpar no banheiro quando é, tipo, menina, quando é o xixi. Eu acho que nessa idade ainda dá pra gente cobrar. O número 2 eu costumo esperar até 5, 6 anos. Nessa idade ele já tem mais coordenação motora por causa da questão de higiene. Então o número 2 eu espero até 5, 6 anos, mas com 4 limpar o xixi é perfeitamente possível. Guardar os próprios brinquedos desde os 2 aninhos, a criança já pode fazer isso sozinha, desde que você tenha ensinado. Aqui é um assunto para outra live, né? Mas enfim. E guardar as próprias roupas e calçados. Então, quando eu dobro as roupas da Helena, as roupas lavadas, eu deixo ali a pilha de roupa, eu chamo ela, eu não falo, vai guardar. Eu pego ela pela mão, pego a pilha de roupa e falo, filha, vamos guardar a sua roupa. Nós vamos até o quarto, eu entrego, pijama, guarda, ela põe. Esse é shorts, põe na pilha de shorts. Esse é blusinha, põe na pilha de blusinha. Esse é calcinha, dobra as calcinhas, ela dobra e coloca na gaveta. Então eu faço junto com ela. Os calçados, ela vai lá e guarda os calçados. Então, isso com 4 aninhos já é tudo possível. Aliás, tem muito mais coisa, eu coloquei só uns exemplos aqui, né? Com 8 anos, a Alice, além de fazer tudo isso que a Helena faz, é lógico, ela tira o lixo da casa. Então eu dou os saquinhos e falo, filha, vai lá e tira o lixo, vai lá, joga lá no lugar aqui no prédio onde tem. Lavar a louça, ela já lava a louça do café. Mexer no fogão, então, por exemplo, preparar um lanchinho para ela, preparar uma tapioca, ela sabe fazer sozinha. Com 8 anos a criança já é capaz de mexer no fogão e às vezes vai se queimar e tudo bem, né? Eu vou ter que ensinar como faz, preciso ensinar os cuidados, a criança não faz isso sem um adulto por perto, ela não tem autorização para mexer sozinha no fogão, mas ela pode mexer no fogão, então eu ajudo ela nisso. Varrer a casa, tirar o pó da casa, preparar o lanchinho para ela e para as irmãs. Então, ela consegue fazer isso, tudo isso. A Fernanda, de 11 anos, além de tudo isso que a Alice e a Helena fazem, ela também é capaz de preparar uma refeição para a família, por exemplo. Né? Eu ainda fico meio assim supervisionando, mas ela já consegue fazer muita coisa sozinha. Passar roupa, ela consegue passar. Aqui em casa eu quase não passo roupa, vocês sabem. Mas, por exemplo, ontem que nós lavamos as roupinhas do Theo, quem passou 70% das roupas foi a Fernanda. Pegar o ferro e passar. Ah, vai se queimar. Pode queimar e pode acontecer mesmo. Ela me perguntou, mamãe, você já queimou a mão passando roupa? Eu falei, nossa, muitas vezes. Então, ontem ela passou um monte de roupa e não queimou a mão. Então, ela já pode fazer. Varrer a casa, limpar um banheiro, passar pano no chão. Então, uma criança de 11 anos já é quase aquela criança de 12 a 16 que eu tenho que preparar para a vida sozinha. Então, eu já posso ensinar muita coisa. E isso tudo dá trabalho. Às vezes a gente quer ensinar, mas não tem a paciência, a constância de fazer todos os dias. Mostrar para a criança, olha, a partir de hoje, você é quem vai fazer isso. E cada vez que a criança esquecer, eu lembro ela disso, né? Então, eu preciso preparar o meu filho para ser independente. Então, cuidado se você ainda é daquela mãe coruja, aquele pai coruja, que acha mais rápido fazer por ele ou que acha que fazendo tudo por ele você está provando o seu amor. Na verdade, isso não é prova de amor. Na verdade, nós estamos atrasando as nossas crianças. Então, muito cuidado, tá? Gente, teve muito comentário aqui. Eu não consegui explicar, responder quase nada aqui, mas já deu o nosso horário já, né? Quero convidar vocês todos para estarem aqui segunda-feira no nosso 100º Café com a Mari. Vou divulgar hoje, mais tarde nos stories, eu coloco lá para vocês. Vamos divulgar, convidar as pessoas que você conhece que têm filhos. Quem você acha que precisaria ouvir esses conteúdos, né? Essas manhãs aqui de reflexão sobre maternidade, sobre educação, sobre comportamento, sobre obediência, sobre paciência. Para quem que você acha que seria importante isso? Então, se você quiser, já faz um print aí agora, já convida todo mundo para estar nessa live de segunda. Eu vou divulgar o horário mais tarde, vou definir com vocês ali nos stories, mas convide, espalhe, porque o que é bom a gente precisa repartir, né? Assim você me ajuda a espalhar mais o meu trabalho e você também ajuda outras famílias a também crescerem nessas formas diferentes de educar, né? A gente precisa preparar os nossos filhos para a vida e isso requer conhecimento. Educar não é só instinto, nós precisamos conhecer também. Tá? Então, desejo que o seu dia hoje seja maravilhoso, que Deus te abençoe e espero vocês aqui no café de segunda, viu? Espero todo mundo para a gente celebrar esse dia tão especial. Beijo para vocês e até lá!